fazer isso com a sua formação em psicologia de uma maneira muito mais rápida, fácil e segura, você consegue intervir com essa perspectiva da saúde mental no trabalho embasada na psicologia do trabalho ou na psicodinâmica do trabalho, que é o que eu faço, né? Eu também utilizo como fundamentação para o meu trabalho em saúde mental no trabalho, teorias de processos de grupos, né? Porque eu sou didata em processos de grupos pela SBDG, então eu incluo também o meu conhecimento, a minha experiência sobre grupos, porque as organizações são grupos, né? E sendo grupos, eu preciso entender esse funcionamento, como que é essa dinâmica, esse funcionamento das organizações, para eu poder intervir, para eu poder ter uma clareza, né, dos processos que existem, que estão, inclusive, né, dos riscos psicossociais, que estão, inclusive, afetando ali a saúde mental do trabalhador, a saúde física. Então, é a possibilidade de você unir teoria com um método que vai te dizer como você vai intervir, né, para realmente você ter um resultado de qualidade, para você realmente contribuir com a saúde mental dos trabalhadores e, claro, né, também com a saúde, né, da empresa, do negócio, né, porque se os trabalhadores estiverem doentes, esse negócio também vai estar doente. Nós estamos num país capitalista, então as empresas precisam também se manter sustentáveis, né? Só que para isso os trabalhadores precisam ser cuidados, eles também precisam ter essa atenção, né? Que são eles que realmente fazem a coisa acontecer, né? Então é por aí que a gente vai trabalhando. O último medo que eu quero falar aqui para você, que impede, né, você, psicóloga, que esse medo vem com muita frequência também, de vender os seus serviços e executar, né, os seus serviços para empresas em saúde mental e desenvolvimento humano. E fazer 10 mil reais por mês, mesmo sem ter experiência na área. Esse outro medo é um medo assim, será que eu vou dar conta, vou corresponder à expectativa da empresa? Né? É muito mais nesse sentido. Será que eu vou corresponder à expectativa da empresa, o que a empresa está esperando do meu trabalho? Porque trabalhar com empresa é muito mais complexo de trabalhar na clínica com um paciente ali, que eu estou ali atendendo um a um. Veja, de novo, né? Sim, trabalhar com empresa é mais complexo do que você trabalhar no atendimento individual, isso é óbvio, né? Mas essa complexidade é uma complexidade que tem como a gente entender. Assim como o ser humano, a psique do ser humano, né? O nosso mecanismo, o nosso funcionamento emocional, psicológico é complexo também. E como que a gente faz para entender? Por meio, né, você que é psicóloga clínica, eu não sou psicóloga clínica, mas você que é psicóloga clínica, por meio de uma teoria, de uma metodologia, né, que você vai conseguindo entender, que você vai conseguindo fazer as intervenções e ajudar, né, ali o teu cliente na clínica. Da mesma forma, quando nós vamos para as organizações, quando nós vamos para empresas, né, então você vai se valer de teorias, você vai se valer de metodologias que vão te ajudar a entender, fazer as intervenções ali, que seja de saúde mental ou seja de desenvolvimento humano. De novo, por que essas duas áreas? Porque são as duas áreas que eu trabalho na consultoria há praticamente 22 anos, né? Com desenvolvimento humano há mais tempo e com saúde mental, como eu já disse para você, desde 2018. E são as duas áreas que são mais pedidas hoje em termos de serviço. Então, se você tiver um método, tá, para você vender e executar os seus serviços de saúde mental e de desenvolvimento humano para as empresas, sim, você vai fazer 10 mil reais por mês, mesmo sem experiência.
Eu tenho uma dupla de mentoradas, elas vieram da clínica, elas iniciaram na consultoria, tá? O ano passado, em setembro, elas entraram na formação psicólogas consultoras, começaram a ter resultados junto com as empresas, e aí esse ano também, em agosto, elas entraram na mentoria psiconsultora. E em agosto, elas tiveram um faturamento, elas moram numa capital. Não posso falar qual capital por enquanto, mas logo, logo vocês vão conhecê-las, que elas vão fazer uma live aqui comigo. Em agosto, o faturamento da consultoria, porque elas trabalham com clínica, um outro faturamento, né? Mas na consultoria, em agosto, o faturamento delas era 2.250, foi o que elas me passaram. Em setembro, né? Porque a mentoria, ela tem como objetivo acelerar o fechamento de contratos, porque ele é um trabalho que eu faço individualizado, personalizado, né, com elas, então isso faz com que acelere, né, o fechamento de contratos. Em setembro, o faturamento delas foi 14.170. Saíram de 2.250 e foram para 14.170. E vocês anotem aí, registra aí, para vocês verem que eu não sou mentirosa, que logo, logo elas vão estar aqui falando dessa experiência delas, tá? Então, é totalmente possível. Mas por que que foi possível? Né? Elas tendo experiência na clínica, elas atenderem as expectativas das empresas. Quer dizer, esse receio, será que eu vou atender a expectativa da empresa, né? Esse medo que te impede aí de iniciar? Elas tiveram um método, elas têm um método para elas poderem fazer o trabalho, né? E uma coisa também legal que aconteceu em relação a essas duas mentoradas, essas duas psis, é que nós conversamos muito sobre essa questão de ser psicóloga clínica e ser psicóloga consultora. Até uma delas falou assim, falaram uma vez para nós que a gente tinha que ser menos psicóloga e mais consultora. Falei, como assim? Não entendi, não existe isso, né? Eu falei assim, eu sou psicóloga e sou consultora. E o que me diferencia junto a outros profissionais que são consultores é justamente por eu ser psicóloga e ter uma percepção, uma visão, né, junto às organizações diferenciada no que diz respeito a entender a subjetividade, a entender os comportamentos de um jeito que nós fomos preparadas na graduação para fazer isso, né? E depois as especializações, as formações que a gente foi fazendo, o mestrado que eu fiz, foi nos ajudando cada vez mais nesse sentido. Então, não é ser psicóloga ou ser consultora, é ser psicóloga consultora. E por que consultora? Porque foi denominado que quem presta serviço para empresas, né, é consultora. Então, quando você se refere, dentro de uma empresa, que você se refere a um profissional que está prestando serviço, em 99% dos casos, esse profissional, essa profissional vai ser denominada de consultora, consultora organizacional. Então, nós precisamos assumir, construir essa identidade quando a gente vai prestar serviço para empresas, valorizando a nossa formação. Não abrindo mão dela, achando que as pessoas falam que psicólogo é muito subjetivo, fala muito psicologês. Não, a gente vai se adequar a esse contexto, mas a gente não precisa abrir mão, né, dessa formação, não precisa abrir mão dessa identidade enquanto psicóloga, muito pelo contrário, isso que vai nos diferenciar, isso que vai fazer com que, muitas vezes, as empresas escolham você e não o outro profissional, principalmente em relação à saúde mental. Quando um trabalho de saúde mental, quando eles querem fazer algum trabalho de mudança de comportamento, porque eles sabem que sim, você tem um diferencial, você tem uma bagagem, né,
que vai contribuir, vai enriquecer de uma maneira diferenciada. Então, esse medo, né, de não corresponder à expectativa, veja, é totalmente possível você corresponder à expectativa, como esses exemplos que eu estou dando para vocês aqui, né, das minhas mentoradas, desde que você tenha um método que vai te ajudar de uma maneira rápida, fácil e segura a ter resultados. E agora, para finalizar, eu quero te dar uma notícia bem importante.